7 horas mais 34 minutos. Confira os destaques desta terça-feira. Obras programadas com empréstimo de 60 milhões de dólares junto ao CAF em Jacareí podem ter início em setembro, segundo o prefeito. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Com o futebol do Tite de Middle, tem que ter preocupação sim com a Venezuela. E feriado de Corpus Christi pode receber 95 mil veículos na rodovia dos Tamoios neste feriado prolongado. E mais, o CONTRAN publicou novas regras para a obtenção da carteira nacional de habilitação. Daqui a pouquinho a gente traz para você todos os detalhes. Hoje é dia de prestação de serviço, dia dos advogados. Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues e Dr. Paulo de Tarso Castro. Eles participam conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 35 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 18 de junho de 2019, uma terça-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio, a mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp para contato, hein? 974110125. 974110125. Previsão do tempo. E para começar a terça-feira, vamos com informação do tempo. Segundo o CPTEC-INPE, hoje, à madrugada, no início da manhã, a temperatura mais baixa agora pela manhã, principalmente aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. E em alguns lugares, formação aí de nevoeiro. Só que isso vai mudar. Segundo o CPTEC-INPE, entre hoje, terça e amanhã, quarta, os dias ainda não apresentarão mudanças consideráveis nas condições de tempo. Durante o dia, haverá aí predomínio de sol entre poucas nuvens, principalmente em áreas de serra. A umidade relativa do ar está baixa e as temperaturas estarão mais elevadas na parte da tarde. Hoje o dia clareou às 6h43, vai escurecer às 5h26, às 17h26. Temperatura hoje, olha, calor, hein? Vai chegar a 28 graus, Jacareí, São José e Taubaté. Estradas. Atenção, motorista que utiliza a rodovia Presidente Dutra, informação para o motorista, atento aí, principalmente na chegada da capital paulista, depois de Guarulhos, aí sim tem um pouco mais de lentidão devido ao excesso de veículos. Aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba não há registro de lentidão. São José, Jacareí e Taubaté, segundo a concessionária, sinal verde para o motorista. Rodovia dos Tamoios, trecho de serra, atenção, tem neblina no trecho de serra, mas o trânsito segue normalmente, segundo a concessionária Tamoios. Mercado financeiro. 7 horas mais 37 minutos, 7h37, a fabricante de aeronaves, a Embraer, anunciou que assinou um contrato com a United Airlines para até 39 jatos, em um acordo avaliado em mais de 1 bilhão e 900 milhões de dólares. O acordo foi feito durante a 53ª edição da Feira Aeroviária em Paris, no Air Show International, e que envolve aí 20 pedidos firmes e 19 opções com aeronaves em 70 assentos. Então, portanto, aí, quase 2 bilhões de dólares, 39 jatos, segundo a Embraer. Esporte. 7 horas mais 38 minutos, abrindo a página esportiva nesta terça-feira. Hoje é ele, Luiz de Oliveira. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu caro Dona Eugênio, meu caro Robin, a todos os ouvintes do nosso Jornal da Mensagem. Meu caro Doni e amigos, hoje, saindo agora mesmo do forno, antes de falarmos da nossa manchete sobre
a seleção brasileira, a Venezuela, enfim, a Copa América em pleno acontecimento no Brasil. Michel Platini, meu caro Doni, amigos, aquele que foi considerado o Pelé da Europa, um grande astro do futebol francês, depois foi para a Itália, aí se consagrou na Itália, na Juve. Hoje, pela manhã, ele foi preso, meu caro Doni. Olha, Luiz, eu fiquei surpreso, não surpreso, né, porque ele já estava enrolado desde o tempo, lá do Delner, aquela turma toda, né? Sim. Mas ele foi preso e me parece que ele confessou que teve aí um teretetê. Teve ali um toma lá da cá, etc. Dizem, né, as informações recém-chegadas que nada mais em nossa moeda, quase 100 milhões de reais para que fosse articulado, fosse feito um lobby, né, para a Copa acontecer no Catar, que vai acontecer agora em 22. Então a Platini agora se complicou porque a justiça francesa, em comum, né, ali na Europa, ali com a Inglaterra, com a Suíça, onde é sede da FIFA, determinou culpa total dele e acabou prendendo-o. Ele está agora recolhido. Se eu fosse fazer um jornalismo policial como faz o nosso amigo, né, o nosso Santos, o Mauri Santos, desculpe, o Mauri Santos, eu ia dizer que ele vai tomar café de canequinha lá no presídio francês. Canequinha francesa, Luiz. Canequinha francesa. É diferente. Tem a torre, né? Isso. Tem a torre assim, gravado no copo, na canequinha. Então, você vê que Michel Platini é um grande nome, né, do futebol mundial, se tornou também presidente da Europa, de toda aquela função que tinha dentro da Europa ali no futebol europeu, preso, isso para mostrar que alguma coisa tem que acontecer nesse mundo para fazer a correção. Mas voltando ao campo do futebol, saindo das lides, né, do jornal da Sangrento, vamos voltar aqui para o Japão e ontem Chile. Japão que endureceu para o Chile no jogo de ontem, das 20 horas no Morumbi. Japão endureceu no primeiro tempo, me parecia que ia vender caro uma derrota, mas no segundo tempo o Chile, fazendo algumas alterações necessárias e estratégicas no esquema que estava jogando contra a equipe do Japão, ou seja, querendo passar por dentro do japonês, que é uma coisa mais difícil, começou a jogar pelas laterais e acabou goleando a equipe japonesa, que é uma das convidadas para essa Copa América, por 4-0. Lembrando, meu caro Doni, amigos, que o Chile é bicampeão da Copa América 2015 e 2016. Mas alguém pode perguntar, mas escuta aqui o cara pálida. A Copa América não é de 4 em 4 anos? Sim. 2015 é natural que o Chile ganhou pela primeira vez, em 2016 que foi comemorado, aí teve novamente uma reedição da Copa América para efeito da comemoração do centenário da Copa América. O senhor entendeu por que tem 2015 e 2016? O meu Tico e o Teco estão aqui meio cara de mas deu para entender, Luiz. Deu para entender, Deu para entender, sim, Luiz. Aliás, né, a Copa América vai ser agora 2 em 2 anos, Luiz? Ou todo ano? Não, agora vai ser de 2 em 2, né? 2 em 2? Não passou ainda essa proposta, né? Mas a ideia é fazer em 2 em 2 anos. Não, é porque tá faltando dinheiro, então precisa ganhar mais dinheiro de todo mundo, Faturar, né? Um estádio com 40 mil pessoas dá 22 milhões de renda, vamos fazer todo ano, né, Luiz? Vamos fazer todo. Imagina o que a fábula que... Eu não entendi uma certa... Mas, às vezes, você sabe que eu tinha, como acredito que a maioria que a gente sabe, tem uma certa dificuldade, porque matemática é um dom, né? Matemática é uma vocação para o estudo das ciências exatas que eu não tive. Mas eu tenho umas dificuldades em matemática. Como é que pode dar um recorde de renda com um público menor? Menos... Já ouviu aquela frase, menos é mais? Ah, entendi. Menos é mais? Entendi, rapaz. Menos é mais? Não, são as coisas que não dá, menos é mais, é verdade. Como é que pode ter uma arrecadação em espécie, né, recorde de todas as seleções, de todos os jogos, e você vai ver um gato pingado lá nas arquibancadas? Eu não entendi isso, mas tudo bem. Quando falou do recorde do Morumbi, eu falei, nossa, o recorde pra mim era aquela decisão do Paulistão, Corinthians Sim. e Ponte Preta, 170 mil pessoas no Morumbi. Sim, isso é recorde. Eu falei, então vai dar 300 bilhões de dólares. Exato.
Exatamente. Mas não é isso que aconteceu, meu amigo. Mas olha, saindo agora desse jogo de ontem do Chile e essas minidades que praticamos dentro do futebol, vamos agora dizer que hoje nós temos o primeiro jogo, que é do Brasil e Venezuela. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu discordo da maioria daqueles que estão dizendo que, como diz na gíria da juventude, é mamão com açúcar para o Brasil jogar com a Venezuela. Não, pode tirar isso da cabeça. A Venezuela, que empatou na primeira partida com o Peru em 0-0, que nós pudemos acompanhar, já não está aquela Venezuela tão fragérrima como se podia ver dentro de campo, não. Apesar que as Venezuela têm as mazelas políticas dela lá, econômicas e sociais, mas o time tem dado uma boa melhorada na sua conjuntura, tem um futebol de base interessante até, que está crescendo, e a seleção agora que está no Brasil para a Copa América é uma seleção que está crescendo, tem já uns resultados positivos de um trabalho que vem a longa data sendo praticado pelo futebol venezuelano, e me acredito que o Brasil vai ter as dificuldades, e principalmente, meu caro amigo, é que, sendo que o Tite pratica a tática do jogo do medo, né, vai pegar uma Venezuela. Quem pratica a prática do medo tem medo de avançar, tem medo de atacar, tem medo de jogar livre, espontâneo, dentro da vocação do jogador brasileiro. E quem tem medo, então, a Venezuela. Então ele que tem, assim, medo da Venezuela já que ele já vive no signo do medo dentro do futebol, ele que tenha medo que a Venezuela pode complicar a vida do Brasil, dificultar sim a vida do futebol brasileiro hoje às 9h30 lá na Bahia. Pode ter certeza, anote aí. O Brasil vai ter dificuldade sim com a Venezuela, que está praticando um futebol bastante desenvolto, principalmente de ataque em velocidade. O Brasil pode ser surpreendido hoje sim, meu amigo. Olha, Luiz, se ele entrar com o Fernandinho, eu endosso o que você falou, mas eu acho que está exagerando um pouquinho, viu, Luiz? Eu acho que a Venezuela não está com essa bola toda, não. O senhor acha que eu estou exagerando? Eu acho que você está exagerando um pouquinho, viu? Então, eu vou fazer o seguinte, apesar que você falou em Fernandinho aí, tudo está indicando o retorno, né, do bom senso. Arthur vai recuperado, vai entrar no meio de campo. Daí, eu concordo em parte com o senhor, que o Brasil vai ter um toque de bola mais refinado, passes mais frutíferos, passes mais eficazes, que o Arthur, que ora está na equipe do Barcelona, tem essa qualidade. Passar melhor, sair com a bola dominada em melhores condições que o Fernandinho. O Fernandinho é aquele Dunga da vida. Ele desarma e não sabe o que faz com a bola. Isso é o tal de Fernandinho. Mas o Arthur é diferente, sim, tem mais futebol do que o tal de Fernandinho. Ele vai jogar hoje sem dúvida nenhuma. Mas mesmo com a presença dele, o senhor anote aí, é uma pena que amanhã não estou na escala, mas eu até vou fazer uma intercessão amanhã, depois do Brasil e Venezuela de hoje, pelo aquilo que o senhor falou, que eu estou equivocado, que não tem nada que temer a Venezuela, ok? Muito bem, Luiz. Ficar com medo da Bolívia, ficar com medo da Venezuela, a gente precisa parar com o futebol brasileiro. O Brasil que tem que parar, o Brasil que tem que parar, porque não é questão de ter medo da Venezuela, o Tite joga com medo de tudo, rapaz, ele quer o título, então ele joga com medo. Então, a Venezuela, ele tem que ter medo sim da Venezuela, porque a Venezuela não está mais praticando aquele futebolzinho de quinta categoria, de segunda divisão do futebol paulista, não. A Venezuela deu uma crescida. Vamos ter um olho mais crítico, elogiável, em que pese a gente ter, né, nossas quereras com quem está no poder lá, executivo da Venezuela. Não tem nada uma coisa com a outra. O futebol venezuelano tem praticado um futebol diferente, sim, daquilo que vinha praticando. É um crescimento que está acontecendo dentro do futebol base da Venezuela, que o Tite tem que ter medo, sim, senhor. Ele já é medroso por natureza para montar time. E tem que ter mais ainda hoje contra a Venezuela, porque amanhã até eu faço uma questão de depois dar um toque ao senhor. E outra partida, meu amigo, Bolívia e Peru, no Maracanã, 6h30 da tarde, né? Bolívia e o Peru empatou na primeira partida com a Venezuela e a Bolívia foi derrotada, né, por 3-0
pelo Brasil naquela oportunidade. Então os dois precisam fazer um bom resultado. Bolívia e Peru, Maracanã, 6h30 da tarde, e logo após 21h30, Brasil e Venezuela, meu caro Doni. Bacana, então. O senhor vai falar no segundo bloco das meninas, não vai? De quem? Das meninas. Do qual? Tem um desfile de moda? Não, da Copa lá do mundo das meninas. Você vai falar, não vai? Copa do Mundo, deixa eu lembrar Isso, aqui. Você vai falar, não vai? Eu vou fazer uma pesquisa aqui nos meus dados aqui, nos meus sites. Então pode colocar na tua escala aqui, você vai ter que falar daqui a pouquinho no segundo bloco das meninas, porque tem hoje o jogo contra a Itália, tá bom, Luiz? Hoje? Você vai ter que falar daqui a pouquinho. Não tô sabendo. Não, então pesquisa no seu Google aí. Eu abri agora meu sistema que me informa sobre futebol. Isso. E deu tudo, até que o Michel Platini Não, esquece Michel Platini. Fala das meninas depois. Até que eu falo que o José de Maria, o presidente do Barça, que tá querendo o Neymar, vai dar 3 jogadores. Esquece esse povo aí. 100 milhões. Fala da Marta, fala da Cristiane depois pra nós aí. Até no meu site aqui especializado em futebol, tá falando que São Paulo... Não, esquece, São Paulo tá de férias. Segundo bloco, reformulação. Não, São Paulo tá de férias. Não, tá de férias. Tá reformulando, mandou o cozinheiro, mandou o cortador de grama embora, tá reformulando. Não, você vai falar das meninas depois, por favor, tá bom? Deixa eu ver, não, tem bastante notícia hoje aqui, hein? Então tá bom. Segundo bloco. Abraço. Um abraço pra você, a Marta te mandou outro abraço, tá bom? 7 horas mais 50 minutos. 95 mil veículos devem trafegar na Tamoios durante o feriado prolongado, hein? A concessionária Tamoios vai implantar a operação especial para o feriado de Corpus Christi a partir de amanhã já. Olha, tem uns felizardos aí, uns filhos do rei que já conseguem emendar o feriado a partir de amanhã, viu? A partir da 1h da tarde será implantada uma faixa adicional no trecho de serra do 67 ao 81, que vai atender ao aumento de demanda no sentido litoral. Para o retorno do feriado, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com 2 faixas de rolamento, ficando pista descida com uma faixa. As ações que compõem a operação foram previamente submetidas à Artesp, que é a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. O feriado é quinta, mas a operação começa já amanhã, na quarta-feira. 7h50. E um prato saudável deve ser colorido, exatamente, colorido. Quanto mais cores no prato, mais micronutrientes o corpo precisa. A nutricionista Bruna Garcia fala sobre essa alimentação saudável. Evitar sempre aquela comida da mesma cor, mais para o amarelo, para o branco. Então, em uma alimentação saudável, a gente sempre quer ver vida, quer ver o colorido, vermelho, laranja, verde, que é onde são as nossas maiores fontes de micronutrientes. Que, na verdade, o nosso corpo ele tem fome não só de caloria, ele tem fome de micronutrientes, de vitamina, mineral, compostos que fazem com que ele funcione muito melhor. Então, se a gente fica preso à caloria, a alimentos que são isentos ou minimamente calóricos, o nosso corpo ele não vai se saciar. Então, a gente tem que estar buscando aqueles que complementam não só o valor energético, quantidade de carboidrato, proteína, mas sim aqueles que vão nos dar vida e vitalidade nesse processo, né? Pessoa que tem uma alimentação saudável, equilibrada, é rica em componentes que são antioxidantes e anti-inflamatórios, ou seja, diminuem a existência de radicais livres, fazendo com que o nosso envelhecimento seja cada vez mais saudável e menos prejudicado. Muito obrigado a nutricionista Bruna Garcia, dando dicas importantes aí para a garotada aí que tem dificuldade de comer aí uma alimentação saudável. Um prato colorido aí pode fazer a diferença, né? Tem uma dica legal aí, tem uns amigos aí que têm filhos menores, né, de 2, 3 anos. Sabe como ele faz para que eles possam já se ambientar e familiarizar com a alimentação? Leva o filho na feira. Vai conhecendo aí os legumes, conhecendo aí as verduras, e ele mesmo escolhe. Aí ele começa a ter aí aquela empatia com o alimento e até ajudando na preparação depois com a mamãe. Então fica legal, aí a criançada aí vai para a feira, come aquele pastelzinho, né, para ninguém é de ferro, né? Come o pastelzinho, escolhe a verdura, o legume e vai aprendendo aí a montar o seu prato com boa alimentação. 7 horas mais 53 minutos. Apenas um dos 6 pacientes que ainda estavam internados após o acidente de ônibus com 10 mortos na Floriano Rodrigues Pinheiro teve alta. 4 seguem internados no Hospital Regional de Taubaté e 1 na Santa Casa de Pinda.
O acidente foi na noite do último dia 9, no trecho de Pindamonhangaba. Um ônibus fretado por uma excursão transportava moradores do litoral sul de São Paulo, que voltavam de um passeio de um dia em Campos do Jordão. Das 6 vítimas que estavam internadas em hospitais da região na última sexta, uma teve alta do Hospital Regional de Taubaté. Das 4 que permanecem na unidade, 2 ainda estão na UTI e 2 em leitos comuns. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h54, após 7 dias, os trabalhadores da obra de duplicação da rodovia dos Tamoios decidiram manter a greve. A decisão foi tomada após uma assembleia realizada ontem, após aí a análise dos trabalhadores. As paralisações iniciaram no dia 10 de junho e, de acordo com o sindicato, as reivindicações não foram atendidas pela empresa. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Infraestrutura, que representa a categoria, informou que entre as reivindicações estão o reajuste salarial de 12%, vale alimentação e pagamento de PLR, que é aquela participação no lucro. E, de acordo com o sindicato, a proposta apresentada foi de 5%. E o sindicato, a categoria, quer 12%, e a proposta apresentada foi de 5%. Bom, dá para chegar em um meio termo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O movimento tem adesão de aproximadamente 1.100 trabalhadores na Tamoios, ou seja, as obras paradas agora, tem esse feriado prolongado que começa já amanhã, a preparação para a descida rumo ao litoral norte. Então, vai ter aí problemas para quem vai descer, até por conta da paralisação desta obra. 7h55, daqui a pouquinho, presença dos advogados, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, Dr. Paulo de Tarso Castro, que estarão conosco, tirando aqui as nossas dúvidas. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação nesta manhã de terça-feira. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacon, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacon, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacon, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Sete horas mais 57 minutos. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta terça-feira, hoje 18 de junho de 2019, né? Uma terça-feira. 2018 foi o ano passado. 2019 caminhando já para 2020. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. O Globo. Odebrecht abre maior processo de recuperação judicial da história. O Estado de São Paulo. Odebrecht, pivô da Lava Jato, pede maior recuperação da história. Folha de São Paulo. Empresas usaram disparos pró-Bolsonaro, é o que diz o Espanhol. Valor Econômico. Odebrecht pede recuperação com dívida de quase 100 bilhões de reais. E os jornais regionais destacam: o Vale. Indústria perde 1.400 vagas na região após reforma trabalhista, o que aponta o Ciesp. E o Diário de Jacareí destaca: Jacareí terá corrida e caminhada da saúde em prol do Hospital São Francisco. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Desde quando começou, logicamente, essa questão aí da Lava Jato e também aí a prisão dos envolvidos, dos corruptos, dos réus confessos na questão da Lava Jato, eu tenho dito, né, e volto a afirmar que, em relação à questão das empresas envolvidas, que poderia tentar aí uma maneira de que a empresa não fosse sacrificada. Sim, sacrificasse, sim, logicamente, prendesse quem punisse, quem tivesse de punir o responsável, mas tentasse de alguma maneira preservar a empresa.
Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que eu já temia já 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos atrás, a história da Lava Jato, né, 3, 4 anos atrás, é o que se configura hoje. Essa história da Odebrecht, que vai tentar aí uma recuperação judicial de mais de 100 bilhões de reais, reflete o quê? A Odebrecht, ela tinha 150 mil funcionários. 150 mil funcionários há 5 anos atrás. Hoje, ela tem 30 mil funcionários. E se você analisar friamente, até pelo porte da empresa, são várias funções especializadas em relação à questão da própria construção, a questão de obras, de infraestrutura. Então, hoje tem aí 30 mil funcionários apenas. E a Odebrecht, ela não vive apenas da questão de obras e infraestrutura. Tem outros segmentos profissionais também que envolvem. Ou seja, tem mais de 120 mil pessoas que deixaram de trabalhar por conta da má conduta aí de diretores da empresa. Né? E a empresa, mas a Odebrecht, ela continua com seus maquinários, continua. Ou seja, então mesmo ela estando envolvida nessa situação toda, ela continua com todo o seu aparato de produção, que é uma das maiores empresas do mundo. Então, ela tinha 150 mil funcionários, hoje tem aí apenas 30 mil funcionários. É algo para você pensar e analisar como sair dessa situação, por conta dessa questão aí da Lava Jato. Ou seja, é imprescindível? É imprescindível. Mas puna-se a quem deve se punir e tentar preservar a empresa, porque o Brasil hoje está precisando de empresas qualificadas. Pelo menos é a minha opinião. E você está pensando em comprar um carro zero? Você está pensando em comprar um carro novo? Olha só que interessante essa análise aqui. Ó. Por mês, o brasileiro gasta uma média de R$ 2.500 com carro. A informação é de uma pesquisa elaborada pelo Instituto Ipsos, a pedido de um aplicativo de transporte privado. O levantamento foi feito com 1.500 pessoas com mais de 18 anos em 70 cidades das 5 regiões do país. O que foi constatado é o seguinte, é que grande parte dos entrevistados imaginou gastar bem menos do que realmente se gasta. Os R$ 2.500 gastos mensalmente apontados pela pesquisa são a soma de itens como parcela de seguro, normal, tem que pagar seguro, IPVA, licenciamento, multas, você tem que colocar aí uma multa durante o ano, né? Ninguém vai passar ileso sem ser multado aí no ano, pedágios, lavagens, estacionamento e combustível. E aí, você já jogou isso tudo no papel? Quanto gasta realmente todo mês com o carro? Até vou repetir para você colocar no papel. Ó. Parcela de seguro, IPVA, licenciamento, multas, pedágios, lavagens, estacionamento e combustível. Então, por mês, o brasileiro gasta aí uma média de R$ 2.500 com carro. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 3 e a semana será mais curta e na próxima quinta-feira é feriado de Corpus Christi e as agências bancárias terão aí o funcionamento alterado, hein? Então fique atento para não dar com a cara na porta do banco. As agências fecham apenas no dia 20, na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 21, o atendimento será normal. Quem tem contas que vencem na quinta-feira poderá pagar aí na sexta sem a cobrança de juros. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, o feriado de Corpus Christi não é considerado dia útil para as instituições bancárias. Outra opção para quem precisar aí do banco durante o feriado são os terminais eletrônicos de autoatendimento e as transações pela internet. Então, banco fechado apenas na quinta-feira, volta ao normal na sexta-feira. 8h mais 3. A gente falou recentemente sobre soltar balões, né? E soltar balões de São João, logicamente, é crime, né? E, no entanto, há muita gente que insiste na prática e durante as festas juninas fabricam e mandam os balões para o céu. O Wilson Souza Mendes, ele é capitão do Corpo de Bombeiros e ele alerta sobre os riscos dessa prática de soltar aí balões. O principal risco do balão é causar incêndio em áreas de proteção ambiental, né? Nas unidades de conservação, em residências, risco à aviação, tráfego de aviões,
as subestações de energia, as cidades podem ficar no apagão por causa de um incêndio, refinaria em contato com chama de balões, então pode trazer um transtorno gigantesco. É uma brincadeira que realmente não é sadia. E além do que, é crime. Um balão, ele pode ser devastador, pode devastar uma residência, vidas que possam estar dentro dessa residência. Se a pessoa deparou com algum problema, se visualizou qualquer tipo de incêndio, ligar 193 de imediato, dar a localização, um ponto de referência para poder facilitar que o Corpo de Bombeiros chegue realmente com rapidez nesse local. A pena para quem fabrica, vende, transporta e solta balões é de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Eu volto a frisar, eu ainda não vi ninguém preso ainda por soltar balões. A gente viu o balão, recentemente, foi no final de semana, teve apreensão aqui em Garatá, de 10 pessoas foram presas em flagrantes. Eles estavam montando todo, aparelhando aí o balão para soltar, foram presos, mas com certeza foram soltos aí, paga uma fiança, até porque o balão não estava no alto, então aí chegou o advogado lá, não estava no alto, então não tem como comprovar que a gente estava observando se tinha buraco, não tinha buraco, que a coisa toda aí não consegue provar e já viu, né? Mas aí tem balões que acabam criando problemas e incendiando e até mesmo fábricas, indústrias e residências. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então a pena para quem fabrica, vende, transporta e solta balões é de 1 a 3 anos de prisão. E a indústria é a principal vítima da crise econômica no Vale do Paraíba. O setor não se recuperou após a aprovação da reforma trabalhista em novembro de 2017, apontada pelo governo como uma das principais medidas para gerar empregos no país. No período depois da reforma trabalhista, a região perdeu mais de 1.400 empregos no setor industrial, o equivalente a uma grande empresa. O levantamento foi feito pelo CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Das 3 regiões do CIESP do Vale, a de São José dos Campos, 8 cidades, foi a que mais perdeu empregos industriais em maio, na comparação com o mês da reforma trabalhista. Foram cortados 1.500 empregos nesse período. As vagas na indústria caíram em mais de 46 mil para 47.500. A região de Jacareí, com 3 cidades, registrou 250 postos de trabalho industriais em maio de 2019 contra novembro de 2017. A retração foi de menos 2,65%, de 9.418 para 9.168, 250 postos. Ou seja, a gente percebe, enquanto a economia não fica nessa patinação aí, o setor da indústria vai realmente sofrer muito mais por conta da cadeia produtiva. Ou seja, principalmente quando a gente fala na questão da cadeia produtiva, eu gosto de dar como exemplo aí as montadoras de veículos. As montadoras de veículos que você tem aí pneus, você tem estofado, você tem madeira, você tem plásticos, você tem aí eletricidade, você tem aí a questão de tanques, né, combustível. Então você tem aí uma pleia de setores que envolve dentro de um veículo. Então se você não vende um veículo, você deixa outros setores também patinando. Ou seja, aquela chamada retração, tem que segurar um pouquinho o pé, infelizmente. Então precisa realmente voltar aí a moeda brasileira a ser circulada. Algumas medidas o governo está tomando, mas está condicionando a aprovação da reforma da Previdência, que eu acho que é um equívoco, né? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já tem muita gente tendo dificuldades por conta aí da perda do emprego. Então, em relação à questão da possibilidade de até mesmo liberar o FGTS ativo, foi condicionado só depois aí da reforma da Previdência, da aprovação da reforma da Previdência. Eu entendo que já deveria fazê-lo, se é a alternativa que tem, porque é um dinheiro do cidadão, e até colocar não como obrigação, mas como... se ele quisesse, não como obrigação, mas também como alternativa, né? Se ele quiser retirar, ele pode retirar. Se ele não quiser, ele não precisa retirar, que tem muita gente que quer reformar a casa. Aí você já chama um pintor, já chama um eletricista, enfim, você já começa a girar um pouquinho a economia. Mas se condicionar com a reforma da Previdência, a gente vai ter aí situação de muito nhenhenhé,
blá blá blá, só depois aí das festas juninas e das festas julinas a gente vai ter realmente essa confirmação da reforma da Previdência, mas é para ontem que já precisa uma injeção de ânimo na economia para que as pessoas possam voltar a gastar, voltar a consumir e voltar a girar a economia. Aí no caso, depois aí a reforma da Previdência vai ser para depois, daqui a 4, 5 anos. Reflexo da reforma da Previdência vai ser para daqui a 4, 5 anos, não é para agora. Então, por isso que eu acho um equívoco condicionar a liberação do dinheiro que é do povo com a reforma da Previdência. Então, é para ontem que o povo brasileiro está precisando realmente de uma injeção de ânimo financeiro. 8 horas mais 10 minutos, vamos a um breve intervalo, Robinho. Já voltamos com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, falando conosco aqui sobre reforma da Previdência, falando pra gente aí sobre aposentadoria, sobre Previdência, também sobre outros assuntos aqui no nosso Jornal da Mensagem. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 12 minutos, 8h12, já recebendo aqui em nossos estúdios, né, o advogado, especialista aí em direito previdenciário, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. Dr. Marcos, obrigado pela presença, bom dia. Hein? Bom dia a todos. Dr. Marcos, a gente estava acompanhando aqui o meu comentário sobre a questão aí da reforma da Previdência, ou seja, atrelar a reforma da Previdência e poder liberar até o fundo de garantia. Mas você estava comentando que já existem várias opções e leques em relação aí ao FGTS, né? Donizete, a gente vê que entra governo, sai governo, muda governo, diz que vai mudar e não muda nada, né, Donizete? São as mesmas desculpas de sempre, Donizete. Atrelar uma situação desse tipo, em especial, né, num momento tão que já vem, né, de uma longa data aí de recessão, de poder pôr esse dinheiro para circular, né, e ficar arrumando desculpa que a questão da Previdência é de dar risada isso, né? Infelizmente, a vontade é de chorar, né? Mas a gente não chorar não resolve, né, Donizete? É porque o reflexo vai ser bem depois, né? Com certeza, com certeza. Toda a questão da reforma da Previdência, o reflexo é a médio e longo prazo. A curto prazo não tem reflexo nenhum, né? Até porque a principal situação da Previdência é voltar que as pessoas contribuam, aliás. Né? Nós estamos a gente vem falando aí de oficialmente são 13 milhões de desempregados, né? Oficialmente tem muito mais, né? Então, imagina essas pessoas empregadas e contribuindo para a Previdência. Acho que o caixa ia melhorar, não ia? Agora não precisa fazer conta difícil, né? Então, acho que o principal problema é essa recessão, as pessoas estarem desempregadas, porque estando desempregadas não estão contribuindo, o dinheiro não roda, né? O comércio, essas coisas vão parando tudo, né? Ninguém compra nada, ninguém vende nada, aí começa a parar mesmo, né? Então, quando se tem a possibilidade de lançar dinheiro no mercado, né? Com essa possibilidade, é importantíssimo, porque faz o comércio, né, a indústria, no modo geral, girar. Né, e isso é muito importante, porque as pessoas começam a pagar as outras, né, que é o mais importante, que hoje há um endividamento absurdo. Né, então, é muito importante. Agora, arrumar desculpa para segurar isso chega a ser ridículo, na verdade. E aliás, né, em relação à questão da contribuição aí da reforma do INSS, essa questão aí dos facultativos, essa questão aí da empregada, isso aí é recente, né? Da empregada poder contribuir também é recente, né? Sim, a dona de casa, né? A dona de casa. A possibilidade da dona de casa recolher o equivalente a 5% de um salário mínimo, Donizete.
É muito barato, Donizete. Isso tem quanto tempo? Uns 4 anos? É um pouco mais, 5, 6 anos já tem. Mas, mas são coisas, né, Donizete, que não são divulgadas, né, Donizete? Você não escuta ninguém falar disso, Donizete. A gente que fica batendo aqui na rádio, aqui, mas infelizmente somos tão que a gente fala para nossa ilha, né? Exatamente. Fala para nossa ilha, né? Nós atingimos, sim. Já atingimos o nosso objetivo, né, Donizete? Mas no modo geral, a gente não escuta falar dessas coisas, a gente não vê a questão do facultativo propriamente dito, o simplificado lá, que é 11%, né? Que faz com que as pessoas se reintegrem a esse sistema de previdência, e que não são poucas as vezes que eu já falei disso, mas repito, é muito barato estar no regime do INSS. Doutor Marcos, eu acho que é a forma como a gente fala aqui, que eu entendo, guardado as devidas proporções, que eles também deveriam falar, né? Eles falam de INSS pensando em aposentadoria. A gente fala aqui do INSS para amanhã. Como se fosse seguro, né? É um seguro, mas é um seguro. Né? É um seguro. O INSS chama-se Instituto Nacional do Seguro Social. O nome do INSS já no próprio nome consta que ele é um seguro. E quando é um seguro, o que acontece? Quando você tem um seguro, se você ostenta a qualidade de segurada nesse regime em que está segurado, você pode gozar de benefícios, não só de aposentadoria. Aposentadoria é lá na frente, Donizete. É o pico do morro. É lá na frente, lá na frente. Né? Agora, tem que chegar vivo lá na frente. E mesmo às vezes, quando não chega vivo, você tem dependentes também, que você estando segurado, gera direitos a benefícios para os seus dependentes, que é a pensão por morte, por exemplo. Então, é muito importante estar inserido. Acho que é o que você tem falado mesmo, Donizete. Eles não colocam esse ponto para as pessoas, vamos dizer assim, as mais simples, né? Olha, é importantíssimo que você contribua para o INSS. Não é para a gente, não, é para você mesmo. Eles não falam isso. Não falam isso, porque as camadas de baixa renda, principalmente, Donizete, quando fica desempregado, não tem com quem contar. Não tem. Porque geralmente tem lá 5, 6, geralmente são famílias grandes, né? As pessoas, famílias de baixa são famílias grandes. Aí fica 1, 2, 3, 10 desempregados ao mesmo tempo. Não tem renda a família. E quando adoece? Pior ainda. Pior ainda. Porque a doença, além de você estar desempregado, você gera despesa, remédio. Né? Então é complicado. Então, eu acho que esse ponto que eles não estão tocando. Gente, a reforma da Previdência não é importante só para o governo, que falam que, né, vai economizar dinheiro, vai gerar renda de tantos bilhões. Meu, o pequenininho não entende isso, Donizete. Não é? Nós, meros mortais aqui, não entendemos isso. É pouca coisa. Nós queremos, sim, é o salário nosso, que é o que mantém. Olha, tem família que é mantida com salário mínimo. De amparo, às vezes. Nem de benefício de previdência. De amparo assistencial. Que come o básico, né? O básico. Sabe Deus que come, né, Donizete? Me perdoe, mas... O básico, né? O básico do básico do básico. Mas é uma renda, Donizete. Né? Muitos não têm. E quando um tem uma renda dessa aí, socorre, às vezes, uma família de 5, 6, 10 pessoas. Então, esse que é o ponto-chave. Estejam no sistema. Porque o sistema... ele é muito gratificante, por quê? Porque ele é barato, ele não é um custo caro. Muitas das vezes a gente cansa de falar aqui também que é uma briga conseguir benefício. Isso é mesmo. Mas, se você tiver direito, você vai conseguir esse benefício. Seja ele lá no INSS, seja no judicial, mas há possibilidade de briga. Se você não contribui, você não vai brigar com ninguém. Boa colocação, doutor. Não é o advogado que consegue aposentar a pessoa, né? É ela que tem todos os direitos para ser aposentada. Advogado nenhum, Donizete. Eu falo isso para os meus clientes, eu já falei aqui em diversas oportunidades. Advogado não faz mágica, advogado não faz milagre, né? Advogado faz exercer direitos. É isso que é a principal função do advogado, é localizar na legislação o direito que aquele cliente precisa, que ele necessita. Essa é a função. Repito, não faz mágica e muito menos milagre. Tá? Deixa eu só registrar aqui pelo nosso WhatsApp, as pessoas já participando aqui, perguntas para o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. Deixa eu só registrar aqui. Eu gostaria de saber
O que posso fazer? Nós estávamos com o IPTU de 2016 a 2018 atrasados por falta de dinheiro e em dezembro estivemos na prefeitura para parcelar essa dívida. Fomos aconselhados que se quiséssemos parcelar em 2018 era para voltarmos em janeiro desse ano, né? Voltamos e parcelamos. Pagamos uma taxa de R$100 e poucos para tirar aí, estamos pagando o acordo certinho. Só que o meu esposo recebe aposentadoria no 3º dia útil e o juiz bloqueou a aposentadoria dele. Tá aqui, aí tem pouco aí dinheiro para pagar luz, alimentos, aí que o Dr. Marcos está falando. Então hoje ainda está bloqueado. Já fizemos o pedido de desbloqueio, mas até agora nada. E nossas contas estão todas sem pagar e correndo juros. Gostaria de saber se a prefeitura ou o juiz pode bloquear, já que a aposentadoria, ele só tem essa renda, Dr. Marcos. Donizete, são situações muito pontuais, né? Uhum. A gente não sabe o contexto desse bloqueio, o motivo desse bloqueio efetivamente. Ela não nos coloca isso. Agora, geralmente, aposentadorias, benefícios em gerais, não há possibilidade de bloqueio, né? Na verdade, não é nem bloqueio, é penhora efetiva. Não é, a lei não permite assim. Agora, existe algumas situações em que a lei permite. E se ocorreu assim, provavelmente ela está encaixada numa delas. Agora, se houve a prova de que não poderia ser feito, já foi, informa inclusive que já foi pleiteado, né, o desbloqueio desse valor, mas tem que aguardar o trâmite judiciário. Isso não tem como precisar, se vai ser hoje, vai ser amanhã, aí tem que acompanhar o processo. Certamente foi feito por um advogado, cobrar o andamento do colega advogado para ver a situação desse problema de bloqueio. Não é comum bloqueio em salário, em especial a aposentadoria. Aposentadoria não é comum? Não é de maneira alguma. Outra pergunta chegando aqui, eu queria perguntar para o advogado Dr. Marcos, quando sai uma aposentadoria com perda de 70% devido a um erro de medição de barulho na APP, se eu vou conseguir alterar essa aposentadoria para especial. Vou resumir aqui, a empresa soltou minha PPP com um barulho baixo, e agora ele conseguiu arrumar e colocar um barulho alto. Tá, exatamente isso. Eu já entendi. Entendeu? Tá. Olha, foi concedido, na oportunidade da concessão não houve a conversão do tempo especial, porque o agente agressivo estava abaixo do limite de tolerância, então consequentemente ele não era entendido como agressivo, e tendo feito saído um novo documento adequado, com o agente agressivo, no caso o ruído, acima do limite de tolerância, que gera o direito da conversão do tempo especial, ele pode solicitar uma revisão, né? Uma revisão, seja ela administrativa, primeiro, que é o mais adequado, né? Solicitar lá um pedido para ser revista. Se ela for negada, ingressar com processo judicial de revisão do seu benefício de aposentadoria. Bom, eu fico imaginando, doutor Marcos, a celeuma que está para pedir aposentadoria, quanto mais a celeuma para revisão. Donizete, o que a gente aconselha, na verdade, no caso, vamos aproveitar esse caso da ouvinte aí. O mais importante para quem está solicitando o benefício, não é se o benefício saiu certo ou errado. O mais importante é que ele saiu. Porque depois você começa a receber o benefício, não tem problema. Porque você tem 10 anos. 10 anos, olha. 10 anos para você pleitear revisão desta concessão do benefício. Então você tem tempo. E nesse tempo, você está recebendo alguma coisa. Você não está esperando para receber. Então recebe o que eles derem e analisa, procura um profissional para analisar o seu benefício, ver se está tudo certinho. Se não tiver, pleitear a revisão. E aí não tem mais problemas, estando recebendo, repito, estando recebendo, mesmo que esteja errado. Pergunta aqui do Aparecido, do Parque dos Príncipes para o Dr. Marcos Vinícius. Esta reforma vai gerar emprego ou existe aí um interesse político e bancários financeiros? Olha, Donizete, nós estamos comentando há instantes isso, né? A gente não vê em momento nenhum que a reforma vai gerar algum tipo de emprego. O que vai mudar disso? Que dizem que os bancos, né, os grandes investidores inclusive internacionais, estão aguardando a reforma da Previdência para poder investir no Brasil. Eu não vejo que motivo isso, que isso...
Exatamente por esse motivo. A incidência da reforma é a médio e longo prazo. Um ano, 2 anos não vai mudar nada, não vai ter interferência nenhuma, não vai ter incidência nenhuma, assim, palpável que mudaria. Então, eu acho que é jogo, né? É mais uma balela aqueles jogos para forçar os deputados, enfim, a aprovarem o que bem entender. Então, é muita história, né, Donizete? Como a gente escuta história, né? O doutor Marcos acompanhou bem ali a reforma, a primeira grande reforma, que foi a do Fernando Henrique em 94. Final de 98. 98, né? Quanto tempo depois o senhor percebeu alguma mudança nessa reforma? Uns 10 anos depois? Donizete, na verdade, a principal mudança ocorreu em maio de 99, que foi 6 meses depois, né? Que foi a criação do fator previdenciário. O fator previdenciário veio exatamente porque em 98 o Fernando Henrique já queria elevar a idade, criar uma idade mínima de 60 anos. Lá em 98, hein, Donizete? Nós estamos falando de 21 anos atrás, Donizete. Né? Então o buraco do INSS não é de agora, Donizete. Ele vem de arrastando há um bom tempo. Né? Então, como não conseguiu naquela oportunidade, né, a reforma específica, fizeram uma menorzinha logo em seguida, 6 meses depois. Já conseguiram mexer em maio de 99 e criaram o fator. Porque o fator, o que é o fator previdenciário? É uma equação matemática que envolve o tempo que a pessoa contribuiu, a idade que a pessoa tem naquela oportunidade do pedido do benefício e o que eles inventaram, né? A expectativa de vida. Eles viraram Deus, né? Eles descobrem agora quando a gente vai morrer, inclusive. É sensacional o que eles inventaram, né? Criaram uma expectativa de vida. E depois que criaram essa expectativa de vida, essa tabela do IBGE, rapaz, como o brasileiro está morrendo tarde depois disso? Porque quanto mais a expectativa de vida, menor é o valor do benefício, Donizete. Então, depois que criaram esse fator previdenciário em 99, né? Há 20 anos atrás, a expectativa do brasileiro começou a aumentar, né? Toda tabela que muda, todo ano aumenta. O brasileiro está vivendo mais, né? A gente cansa de escutar isso. Será que está vivendo mesmo? O brasileiro médio está vivendo 70 anos, 80 anos. A gente vê umas raras exceções aí, né, Donizete? Alguns até com idade bem longa, 90, 100. A gente vê alguns aí com mais de 100, inclusive. Mas o brasileiro médio, Donizete, olha, não passa de 65 anos, Donizete. Né? É fato isso. Né? Até pela carga de trabalho, pelo sofrimento todo. O brasileiro começa a trabalhar cedo, né? Muito cedo. A geração, vamos dizer, a geração dos meus pais, né? Vamos dizer que eu vou fazer 43 anos. Nós vamos estar 43. Nos anos 60, anos 70, começava a trabalhar cedo, na roça. Com 8 anos, né? Com 7, 8 anos, já começava a trabalhar. Que hoje tem por volta disso, né? Uns 60, 70 anos. Né? Então, pode ser que a nossa geração, né? Eu comecei com 12, 70 né? Pra cá. Olha, eu comecei com 12, hein? Eu comecei por aí também, né? Com 12 anos. Né? Lá no meados dos anos 80, eu já estava brincando de trabalhar já. Pra gente era brincadeira, né? A gente ia trabalhar, não sabia. Tava levando bronca aí de outras pessoas, olha. Com certeza. Já tinha responsabilidade, que é o mais importante, Donizete, né? A gente brincava, mas tinha responsabilidade. Então, a nossa geração pode ser que realmente atinja esses patamares de idade avançada, né? Que consiga. Até porque a medicina, houve uma evolução absurda da medicina, né? Pelo menos nos últimos 30 anos, uma coisa louca, né? A medicina. Que faz com que tenha, né, recursos, né? Para a saúde. Mas depois que inventaram essa questão de expectativa de vida, cara, é uma coisa. Só que chegou um determinado momento, Donizete, em que as pessoas viram que tanto faz, eu não tinha emprego, então eu tinha que buscar qualquer coisa que eu tivesse lá no INSS, o fator caiu por terra. Porque as pessoas não ficaram mais no sistema. A ideia do sistema era manter a pessoa o mais tempo possível contribuindo. Só que como é que a pessoa vai contribuir se ela não tem trabalho? Se ela não tem renda? Então eu já não tenho renda, eu vou pedir o benefício que eu tenho lá mesmo. Pelo menos eu gero uma renda. Então voltou pro buraco de novo. Guardadas as devidas proporções, eu digo que foi o que aconteceu em São Paulo quando criaram o chamado rodízio em São Paulo, das placas. Quem tinha condições comprou outro carro. É mais ou menos isso, quer dizer. Ou seja, não muda nada.
Só muda o número da placa no dia. Exatamente. O número de carro não diminui. Não diminuiu. Continua. Outra pergunta interessante para o Dr. Marcos aqui, da nossa ouvinte do Maria Amélia aqui, pergunta muito interessante. Como conseguir o PPP se a firma já fechou? Difícil. É bem difícil realmente. Tá? Porque o que acontece com o PPP? De 2004 para cá, Donizete, a lei já determina que quando a pessoa é demitida, a empresa tem a obrigação de entregar o PPP junto com o termo de rescisão. Exatamente para não acontecer esse tipo de coisa. Né? Porque o PPP você tem que ter com ele já guardado consigo. Não na hora, 30, 35 anos depois, ir lá na empresa correndo o risco de acontecer o que aconteceu. A empresa não existe mais. Então, não tem para quem correr. Agora, muitas das vezes, né, as pessoas, algumas outras pessoas já se aposentaram, já tem documento dessa empresa que podem fazer prova emprestada. Também é difícil? É, porque você precisa localizar e identificar essas pessoas também, para que você possa ter cópias desse documento e fazer uma prova emprestada no seguinte, comparar, né, fazia o mesmo trabalho, constatar que era a mesma função e fazer um comparativo e uma isonomia, para a gente poder ter também. Mas é bastante difícil, né, quando a empresa fechou. Porque você não tem para onde correr, né? A não ser a exceção dessa questão da prova emprestada. Uma pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta e a gente vai para o intervalo e o Dr. Marcos vai responder depois. Eu achei interessante essa pergunta aqui, do nosso ouvinte lá do Jardim do Portal. Eu e a mãe dos meus filhos assinamos uma declaração de separação não legalizada, com testemunhas e assinaturas reconhecidas. Isto para quê? Para que a minha ex-esposa possa receber o meu benefício pós-morte. Estou certo agindo assim? Nós vamos no intervalo e já voltamos com o Dr. Marcos respondendo essa pergunta. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Horas mais 35 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje, dia de prestação de serviço com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, advogado especializado em direito previdenciário, conversando conosco aqui, auxiliando os nossos ouvintes. Várias perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. E a pergunta que eu fiz no último bloco, Dr. Marcos, em relação a nosso ouvinte, dizendo o seguinte, que eu e a mãe dos meus filhos assinamos uma declaração de separação não legalizada, com testemunhas e assinaturas reconhecidas. Isso para que a minha ex-esposa possa receber meu benefício pós-morte. Estou certo agindo assim? Não, né, Dorante? Não existe separação com a assinatura da atual esposa que testemunha, dona. A separação é somente feita via cartório, né? Na verdade o divórcio especificamente, ou através de via judicial, né? Quando tem menores, inclusive, na questão, né? O que o ouvinte, infelizmente, está tentando fazer aí é burlar o INSS, o que não é legal, né? Agora, a questão de companheira, né, de ex-mulher, especialmente agora com a edição da MP 871, né, que é o grande pente fino, mas também tem questão de pensão, as provas da companheira, do união estável, tem que ser prova robustas, provas boas. Por exemplo,
filhos em comum, conta conjunta em banco, declaração de dependências, por exemplo, em convênios, em empresas, né, essas financiadoras, essas vendedoras de varejo, entre outras, né? Então, escritura de união estável, né, pacto antinupcial, então provas realmente documentais, né? Prova testemunhal também será aceita desde que tenha, logicamente, provas documentais robustas. Então, esse tipo de coisa que infelizmente o nosso ouvinte nos colocou aí não é legal de fazer e é totalmente ilegal, né? E não vai gerar direitos, né, para existe uma hierarquia aqui, por exemplo, a mãe dos filhos dele. Verdade, Donizete. O principal dependente, né? Existe classe de dependentes, na verdade. E é uma hierarquia, não deixa de ser. Quem não precisa provar nada, né? Basta provar que tornou-se viúva, né? O cônjuge, né? O marido ou a mulher, casado, perdeu o ente, tornou-se viúvo. E os filhos menores de 21 anos ou filhos inválidos. Esses não tem que provar a dependência. A dependência ela é presumida. Agora, os demais, o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, né, precisa comprovar a dependência econômica para com o falecido. Se não tiver prova robusta, repito, friso, dificilmente terão a concessão da pensão por morte. Outra pergunta chegando aqui. Gostaria de saber, eu tenho 51 anos de idade, e 31 anos trabalhando na prefeitura, sou servidora, ou seja, ela não é CLT, ela é estatutária, ela pergunta aí, é o único emprego dela, 31 anos na prefeitura, se dá para aposentar com 51 anos e 31 de contribuição, doutor? Donizete, salvo engano, no IPMJ tem uma idade mínima para aposentadoria que é de 55 anos, salvo engano. Então ela precisará ainda completar essa idade mínima, né? Independente do tempo de contribuição? Independente do tempo, é diferente, né? Por isso é muito importante saber em que regime que você está, né? Para saber quais as regras que aquele regime exige para você se aposentar, né? O INSS é de uma forma, o PMJ é outra, no Estado é outra, cada regime é de uma forma, né? Então é muito importante saber em qual regime você está inserido. E saber mais do que isso, saber quais essas regras que ele te exige, né? Para você poder pleitear os benefícios adequados que a lei ali lhe dá. Ah, bacana, então. O nosso ouvinte está agradecendo aqui a resposta, viu, doutor? Agradecendo. Obrigado aí pela contribuição conosco aqui, pela colaboração com a Rádio Mensagem também. Outra pergunta chegando. A minha irmã tem 34 anos e paga para o INSS e paga 8 anos... Há 8 anos ela paga para o INSS. Um problema ainda não pode apresentar por invalidez. Só que ela não pode se aposentar por invalidez. Pelo que eu entendi, ela não paga para o INSS há 8 anos. Ela tem 34 anos. Deve estar gozando benefício. Acredito que sim. E ela não paga para o INSS há 8 anos. Ela tem um problema ainda, não pode apresentar por invalidez. Eu não consegui entender. Aparentemente ela está gozando de benefício. Deve ter problema de saúde, né, incapaz de trabalhar. Está em gozo de benefício. Estando em gozo de benefício, não se deve contribuir ao INSS, né? Porque é incongruente você estar gozando benefício e contribuindo para o mesmo sistema, não tem lógica. Não pode, né? Não pode. Agora, a dúvida que as pessoas têm, Donizete, principal, olha, eu estou em auxílio-doença há 5 anos. Esse tempo conta para minha aposentadoria? Conta. Desde que é o mais importante, desde que haja após a alta desse benefício, basta uma contribuição em dia, para que esse lapso gozado em benefício seja computado como tempo de contribuição. Uma outra pergunta, o Dr. Paulo sempre coloca aqui, a gente está sempre preocupado em deixar as coisas bem quando morre, né? Mas é interessante essa colocação e é fato que muita gente tem que se preocupar mesmo, que parece que muita coisa vai mudar para o dependente que ficar, né, doutor? Sem dúvida.
E em relação à proposta da reforma da Previdência agora, em relação a receber aí no caso aí, a pensão por morte, né? Sim. Não, essa questão da pensão já houve alteração, Donizete. Houve alteração com a edição da MP 871 a semana passada. Isso já vai começar a funcionar. Tá? Então, é muito importante. O que você pode destacar aí nessa mudança aí? A questão do pente fino, que necessitam realmente vão fazer o pente fino aí de quem está mais de 6 meses em gozo de benefício por incapacidade. Né? Esse pente fino já não é novidade, né? Nos últimos 2 anos aí ocorreram vários, né? A dica que a gente deixa é para quem está em gozo de benefício, que mantenha o tratamento, né? Que mantenha a pega de atestados médicos e comprove que a pessoa ainda mantém capacidade laborativa, né? Para que você, quando chamada para a perícia, possa provar que a sua incapacidade ainda se mantém e, consequentemente, ter a manutenção do seu benefício. Teve a questão do rural também, Donizete. Do rural, geralmente, para comprovação especificamente do regime de economia familiar, né, aquele sujeito que planta para comer, basicamente isso, né, para ficar fácil da pessoa entender. Vive no sítiozinho dele ali. O sítio dele, a família dele, ele tira o leitinho dele para tomar, para fazer um queijinho. Tem uma meia dúzia de vaca ali, né? Planta para comer, cria o seu porquinho, cria a sua galinha, enfim. Só que esse sujeito também tem direito à aposentadoria, porque ele trabalha. E trabalha muito, Donizete. Né? Sol a sol. Só o pessoal que conhece o rural sabe disso. Né? Tem muita gente que não tem ideia. As pessoas na roça, uma vida boa. Bucólico, é um apuro. Nada, é excelente, mas trabalham muito mesmo. Então, até então, havia necessidade de solicitar uma declaração dos sindicatos rurais. Com a edição da MP, basta a declaração do próprio empregado, do próprio sitiante, enfim, pecuarista, seja o que for, dizendo que o que ele faz, o período que ele faz, aonde que ele faz, no sítio, na roça, todas as funções que ele faz. Basta uma declaração, né? Com assinatura, reconhecimento de firma, para poder declarar essa situação do INSS. Vamos ver se o INSS vai aceitar isso, Donizete, mas é o que a MP assim colocou. O cara apregou, né? Vamos a mais 2 participações aqui para a gente fechar com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. Bom dia, sou aposentada, já passou de 10 anos. Posso ainda pedir revisão, Dr. Marcos? Pode. Por quê? O prazo de 10 anos, né, que chama um prazo de decadência, né, decai o direito de pedir, é referente àquela concessão, algum erro de concessão. Vou dar um exemplo. Aquele exemplo do PPP que a ouvinte nos fala lá, que ela teve a apresentação de um documento e esse documento foi apreciado e negado. Então, desta apreciação e negativa, ela tem 10 anos para rever. Agora, se não foi levado determinado documento, esse documento não foi apreciado ainda. Então ele pode ser apreciado a qualquer momento. Então pode ser feito revisão se não houve a levada dessa documentação naquele momento da concessão. Então pode fazer o pedido de revisão independente de ter passado 10 anos da concessão. Então são detalhes que precisam ser verificados, né? Aí é necessário pegar o processo administrativo, verificar o que o INSS fez, ver o que ele deixou de fazer, o que foi juntado e o que poderia e não foi, aí sim poder fazer uma efetiva revisão. Mais uma pergunta para a gente fechar aqui. Minha mãe vai completar 60 anos este mês, nunca pagou o INSS. Ela pode solicitar o benefício do INSS, pois meu pai ganha apenas um salário mínimo de aposentadoria. Pois estive no INSS e eles informaram que precisa dar entrada para saber. E aí, doutor? Ela nunca contribuiu, né? Nunca contribuiu, não. Ela vai pedir o quê, Donizete? Ela nunca contribuiu. Ela não faz parte do sistema, Donizete, de previdência, né? Então, completando 60 anos, se ela fosse segurada, se ela tivesse já contribuído os mínimos 15 anos ou 180 contribuições, ela poderia estar agora aposentando por idade. Mas ela não está no sistema, ela não tem qualidade de segurada. Então, não precisa nem pedir benefício, porque o benefício
Porque não tem... provavelmente você não conseguirá nem fazer, o pedido, porque você não tem inscrição no INSS, você não está no sistema do INSS. Né, o INSS você não existe. Não existe, exatamente. Existe. Agora, mais 5 anos, né, se assim persistir e for possível, pleitear o amparo ao idoso, que é os 65 anos para ambos os sexos. Então nossa amiga aí, daqui a 5 anos pode pleitear aí o amparo, a não ser que se... Não vai passar o BPC aqui, né? De 60 agora, né? Não sei, Donizete. Então, tem esse detalhe, né? É o que eu te falo. A expectativa de lei pra gente não existe. A gente fala baseado no que a lei está em vigor, né? Então, agora, depois que as mudanças acontecerem, nós temos que achar os remédios para consertá-lo. Agora sim a última, tá? Meu sobrinho está apresentando problemas de depressão. A perícia do INSS disse que não pode afastar porque não tem 1 ano de registro em carteira. É verdade isso, doutor? É verdade, Donizete. Sério? É carência, Donizete. Né? Todo seguro tem carência. A carência mínima para gozo de benefício por incapacidade é de 12 meses. Se ainda não tem os 12 meses, não tem benefício. Né? Tem que continuar contribuindo para passar os 12 meses, eventualmente. Tem algumas exceções, Donizete, nessa questão de carência, para algumas doenças graves. Né? Por exemplo, câncer, AIDS, problema de fígado, assim, coisas mais graves, né? Que a depressão, infelizmente, não está inserida nesse rol de doenças mais graves. Mas são regras do sistema. Tá certo. Doutor Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues volta aí daqui a 15 dias aqui no jornal e também aí no nosso Falando de Vida, trazendo outras informações. E o doutor Paulo hoje não esteve conosco aqui porque está aí em luto, né? O seu pai faleceu ontem, o pai do doutor Paulo faleceu ontem, né, doutor? A gente manda aqui um abraço para a família do doutor Paulo de Tarso Castro aí e os nossos sentimentos aí à família do doutor Paulo de Tarso Castro, que na próxima oportunidade estará conosco aqui também. Doutor Marcos, obrigado pela presença, muito bom dia, uma ótima semana, um ótimo feriado, hein? Eu que agradeço, bom dia a todos. Muito obrigado, viu? Obrigado aí por você que mandou sua pergunta e as perguntas que também não foram ao ar, mas a gente está sempre aqui com os doutores aqui conosco, cada 15 dias, também tem no Falando de Vida, com essa prestação de serviço para todos nós também. Obrigado a você que participou conosco. Vamos ao intervalo e já voltamos. Será que o Luz de Oliveira vai falar das meninas que vão jogar daqui a pouquinho contra a Itália? Eu quero ver. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas mais 52 minutos, 8h52 nesta manhã de terça-feira. Deixa eu só destacar aqui, na última entrevista que a gente fez com o prefeito de São José, o Felício Ramute, ele deu a entender de um grande projeto para São José na questão aí de mobilidade, na questão de desenvolvimento. E hoje, daqui a pouquinho às 10 da manhã, a Prefeitura de São José lança o projeto Linha Verde. É uma iniciativa inédita de desenvolvimento urbano. O plano, ele prevê a criação de um corredor sustentável para interligar as regiões sul e leste, as mais populosas da cidade, bem como a região central, tornando aí o município mais dinâmico, compacto e incluso. Segundo a Prefeitura, a Linha Verde está apoiada em 5 eixos: desenvolvimento urbano e centralidades, transporte rápido de massa, sustentabilidade, anel viário leste e habitação de interesse social. O anúncio vai ser daqui a pouquinho às 10 da manhã, aliás, vai ser ali no estádio na Rua Francisco de Assis Dias, na cidade de Morumbi. Vai ser na cidade de Morumbi esse anúncio, então. Linha Verde São José vai ligar as regiões sul e leste. Olha só, hein, que bacana, hein? As duas regiões mais populosas de São José dos Campos.
Esporte. Será que o Luiz de Oliveira vai falar das meninas hoje? Ô Luiz, pois não, Luiz, as informações. Meus amigos, então, Copa América para essa segunda edição do nosso Jornal da Mensagem. Ontem, para o Rádio Rotativo, a equipe do Chile bateu a equipe do Japão, a convidada Japão para a Copa América, por 4-0. E hoje, terça-feira, teremos Bolívia e Peru no Maracanã às 18 horas e 30 minutos, Brasil e Venezuela às 21 horas e 30 minutos. Lembrando que o Brasil tem aí a volta do Arthur, né? Fernandinho volta para o banco de reserva e o time provável da equipe do Brasil, provável não, é certeza absoluta, vai o Brasil de Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, fazendo ali um quarteto de meio de campo, enquanto que o Richarlison, o David Neres, aliás, marca bem esse nome, hein? David Neres deu mais mobilidade, deu mais cintura de jogo aí, foi mais um jogador que se apresentou bem na primeira partida. Vamos ficar de olho em David Neres e na frente lá, isolado, centroavante, aguardando as bolas alçadas pela nossa seleção, Firmino, Roberto Firmino, então, complementa a equipe brasileira que, sem dúvida, vai a campo hoje. E a Copa América continua amanhã, quarta-feira, Colômbia e o Catar no Morumbi, Argentina e Paraguai. Olha aí, meus amigos, a Argentina derrotada, Paraguai empatou em últimos minutos aí, então Argentina e Paraguai no Mineirão. E a quinta-feira, a partida isolada da semana, Uruguai e Japão, para acontecer lá na Arena do Grêmio. Esta é a Copa América, com todo o foco hoje voltado para o Brasil. E para dizer também, meus amigos, que o Palmeiras, olha só, bicampeão, sub-17 de base, hein? O bater o Leganés lá na Espanha por 2-1 nesse campeonato, né, do sub-20, sub-17, que o Palmeiras foi bicampeão, aconteceu no sábado, lá na cidade de Madrid, na Espanha. E também para dizer ainda dentro do rádio rotativo que Michel Platini, aquele considerado Pelé das Europas, foi preso logo hoje pela manhã em razão de falcatrua, né? Dizem quase de 100 milhões de reais ele recebeu para fazer o grande lobby para que o Catar se tornasse a sede de 2020 para a Copa do Mundo, meus amigos. E para dizer também que hoje, logo mais em 10 horas, o Supremo Tribunal de Justiça da CBF vai julgar aquele jogo Botafogo e Palmeiras, 1-0 para o Palmeiras na oportunidade, só que o Botafogo diz ali que há um erro de direito e, portanto, vai ser julgado se o Palmeiras continua com a vitória de 1-0 ou se vai ter nova partida. Se eu fosse o Botafogo, meus amigos, ficaria quietinho no meu canto, né? 1-0 estava de bom tamanho e coisitas mais, mas começa a provocar, cutucar a onça com vara curta, depois vai ter que se arder. Então vamos ver hoje, isso vai acontecer na Bahia, hein? Lá na Faculdade de Direito da cidade de Salvador, lá vai ser o julgamento, né? Então não teve no Brasil, minha gente, carretas e carretas levando os holofotes para colocar sobre aqueles senhores jogadores do Tribunal de Araque, da CBF, tudo lá, todos os holofotes que tem no Brasil foi para lá para acender em cima desses senhores, né, que vão julgar Botafogo e Palmeiras. E o grande lobby, hein, olha só, grande lobby, Messi, Soares e até o grande zagueiro Piquet fazendo que o Giuseppe Maria, o Bartomeu, presidente lá do Barcelona, traga logo Neymar. Esse trio aí, que estão querendo reeditar o trio MSN, Messi, Soares e Neymar. E eles estão querendo reeditar o Soares, o Messi, o Piquet e outros cardeais jogadores do São Paulo. Disseram não, do Barcelona, disseram não, senhor, pode trazer o menino para cá, o rapazinho para cá, que nós vamos dar um jeito nele, ele vai parar de ser irresponsável que ele é, tudo, e vamos dar um jeito nele. Então, o Giuseppe Maria Bartomeu, o Bartomeu está querendo trazer, né, de qualquer forma, o rapaz, esse bom jogador, só bom jogador, Neymar. E olha, o Rakitic,
bom jogador de meio de campo. O Unititi, também bom jogador lateral. E o Dembélé são moedas de troca, meus amigos, né? O PSG leva esses 3 e manda o Neymar e embolsa mais 100 milhões de euros para que o Neymar volte ao Barcelona. E o São Paulo está reformulando, meu caro Doni. Olha que bom. Nessa parada aqui da Copa América, vai a notícia forte vinda lá do Morumbi é que São Paulo já começou a reformulação, né, para voltar aí fazer algo melhor. E já o São Paulo já mandou embora o cortador de grama, o seu Tião foi mandado embora, a Dona Maria, que trabalha lá na cozinha, né, na zeladoria do restaurante, todos já foram embora nessa reformulação do São Paulo para ver se melhora nos próximos jogos. Essa é a grande reformulação, hein? Tá ali pegando os funcionários, aquele senhor que faz os ornamentos do jardim já foi mandado embora. Olha que ótimo, que diretoria atuante. E para dizer também que o São Paulo comemora, né? Agora, nesse ano, 27 anos, comemora 27 anos da Libertadores de 1922. O que é isso? 1922? Né? Alguma coisa está errada com esses dados vindos para cá. Né? Porque nós estamos lembrando o seguinte, que o São Paulo, sendo campeão nessa oportunidade, acabou indo, né, tendo a força para ser o grande tri mundial que tem a equipe do São Paulo. Meus amigos, voltarei sem dúvida nenhuma para dizer mais sobre esportes dentro das 10h30, dentro da nossa mensagem. Bom dia. Alô, Luiz, obrigado pela sua participação. Só fazendo aí um adendo, Libertadores de 1992, do mestre Tele Santana. Então, 27 anos, 1992, do mestre Tele Santana. E para reforçar, o jogo da seleção feminina de futebol será daqui a pouquinho às 4 horas da tarde contra a Itália. As meninas de Marta e companhia jogam daqui a pouquinho às 4 horas da tarde, lembrando que o Brasil tem 39% de chances de vencer a Itália. Se vencer, passa para a fase do mata-mata. Se empatar, aí tem que torcer para outros resultados. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Bruno Andrade, muito bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. No próximo domingo, dia 23 de junho, vai acontecer a missa vocacional, que será celebrada pelo bispo diocesano Dom César Teixeira, no auditório da Faculdade Católica em São José, que fica na Avenida São João, 2650, no Jardim Colinas. Os jovens seminaristas darão mais um passo importante na caminhada da formação presbiteral. Junto de suas famílias, receberão a instituição dos Ministérios da Comunhão, bênção, consolo e esperança, e também de leitorado e acolitato. Sobre os seminaristas de teologia, o primeiro ano recebe o Ministério Extraordinário do Consolo e da Esperança. Do segundo ano será conferido o Ministério do Leitorato, pelo qual se vivencia a missão de anunciar e viver de forma mais afirmada a palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. E aos seminaristas do terceiro ano, o do acolitato, que é direcionado para o cuidado com o altar e auxílio aos celebrantes. Também serão instituídos os ministérios extraordinários para seminaristas de filosofia. Para o primeiro ano de filosofia, o Ministério da Sagrada Comunhão, e do segundo ano, o Ministério da Bênção. E a Faculdade Católica de São José dos Campos abre inscrições para cursos de extensão. O curso é oferecido pela Faculdade de São José como uma oportunidade de formação e curta duração, para complementar a graduação e se especializar em áreas pastorais. Uma das vantagens de um curso de extensão é sua carga horária. Com duração menor que um curso de pós-graduação, os cursos de extensão oferecem uma grande oportunidade de aprendizado e conhecimento, tornando o aluno um profissional especializado e com um diferencial entre os demais no mercado de trabalho num curto espaço de tempo. Os cursos da faculdade são ministrados por docentes especialistas, mestres e doutores em teologia, Bíblia e educação. Confira as opções de curso que estão com inscrições abertas para o segundo semestre de 2019 e inscreva-se. Faça sua inscrição pelo site da Faculdade Católica, faculdadecatólicasjc.edu.br. Acesse nosso site diocesesjc.org.br e confira mais notícias.
Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Valeu, Bruno Andrade, muito obrigado aí pela sua participação conosco. Volta amanhã com outras informações da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, aqui no nosso Jornal da Mensagem também. Um grande abraço para você e uma ótima terça-feira. E com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30, depois ao 12h15, com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fique com a gente, Rádio Mensagem, a voz da Diocese de São José dos Campos. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.